Oi people, eu sou a Camis e antes de começar esse vídeo eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram. Roda a vinheta. Talvez esse vídeo fique um pouco escuro porque o dia em São Paulo tá meio estranho. Bom, antes de vir gravar esse vídeo eu pensei bastante porque eu fiquei com um medo, assim, um receio de transformar um assunto que não foi legal pra mim em um conteúdo de entretenimento que na verdade não é o objetivo, ou que parecesse que fosse um clickbait, que parecesse que fosse sensacionalista, mas não é. Eu pensei bastante, esse canal, além de eu falar bastante agora sobre brechó, sobre consumo consciente, também continua sendo um retrato na minha vida, porque eu gosto de ter esse registro das coisas que aconteceram comigo, não só que aconteceram, mas o quanto eu mudei, enfim, é um retrato da minha vida, como se fosse um diário mesmo, então eu quis vir aqui comentar com vocês. Não sei se vocês perceberam, mas semana passada a gente ficou sem vídeo, não sei se vocês sentiram falta, eu senti falta, mas na semana passada aconteceu uma situação que eu vivenciei, daquelas que todo mundo vive, que é comum que eu vi, mas que é bem chato por mais que seja comum e que me mexeu bastante comigo, me fez repensar várias coisas. E eu fui assaltada na semana passada, e sim, eu tô bem, não aconteceu nada comigo, só levaram o meu celular. Sem entrar nesse mérito, eu não quero contar pra vocês se eu fui assaltado e foi assim, assim, assado. Eu quero mesmo falar sobre o pós, né? Porque ser assaltada, assim como várias outras coisas, tipo morte, são medos muito grandes em mim, muito grandes. Talvez porque eu nunca tinha vivido, nunca tinha passado por um assalto. Eu realmente ficava com isso na minha cabeça, tipo, cara, eu nunca fui assaltada, então eu tinha muito medo do dia que isso acontecesse, disso acontecer. Foi uma coisa que mexeu bastante comigo, me deixou muito desanimada, me deixou muito ansiosa. Eu tô me sentindo ainda muito insegura no bairro que eu moro, de ficar andando na rua, sabe? Eu ainda fico pensando, eu não quero sair na rua, mas e se acontecer algum... Enfim, eu ainda tô com um pouco dessa insegurança em mim. E eu achei muito engraçado porque, por mais que tenha sido uma coisa que mexeu comigo, a primeira coisa que eu percebi foi isso, é uma coisa muito comum, tão comum que a gente, num geral, as pessoas até perderam um pouco desse negócio de... As pessoas perguntam pra você se tá tudo bem, o que aconteceu, nossa, você tá bem e tal. Elas sentem muito pelo acontecido, mas é uma coisa, tipo, super comum, sabe? É como tipo, acontece, o que importa é que você tá viva, que você só perdeu um bem material e segue o baile. E eu achei um pouco bizarro, porque não é uma coisa muito boa e é uma coisa que não é boa e que faz tão parte do nosso cotidiano que a gente acabou se acostumando e achando que, tipo, é um evento que acontece na vida de todo mundo, com todo mundo que vive, que sai na rua e tal. Então, pode parecer muito óbvio, mas eu tive uma sensação quando eu comecei a perceber isso, e não é como se eu não soubesse antes, sabe? Eu sabia antes, mas eu nunca tinha vivido aquilo pra, tipo, ter um certo sentimento sobre aquilo. Então, por mais que pareça óbvio, pra mim foi uma coisa bem estranha de perceber. E foi bem bizarro também, porque foi uma situação que, por eu ter todo esse medo, tipo, eu continuo tendo medo, sabe? E a diferença é que antes disso acontecer comigo, eu tinha medo, mas como aquilo nunca tinha acontecido, eu nunca tinha me privado de andar na rua, nunca tinha me privado de me permitir me sentir segura, eu nunca tinha me privado de viver, de sair tarde, de sair cedo. Eu lembro até que a minha avó vivia falando pra mim, você vai sair essa hora, ou nossa, você não tem medo de, sei lá, enfim, comentava essas coisas comigo e eu falava, vó, tipo, tem que sair, você não pode se privar de viver as coisas porque você corre o risco disso acontecer, né? E é bizarro porque a minha própria palavra do que eu dizia pra minha avó ou pra várias outras pessoas antes disso acontecer comigo é a coisa que eu tô tentando colocar hoje na minha cabeça, porque o jogo reverteu. Depois que isso aconteceu, eu continuo com esse medo que eu tinha, mas o medo tá me permitindo agora eu ficar me privando de fazer coisas, me privando de andar, com medo de ficar sozinha
sozinha, de andar sozinha, e eu fico tipo pensando, meu, essa pessoa não tá com medo? Ou eu fico parecendo aquelas pessoas que sempre passam com você quando você tá num lugar, provavelmente alguém já te parou em algum lugar que você tava com o celular na mão ou qualquer coisa e falou, ó, toma cuidado que aqui tem assalto. Eu fiquei com essa mesma vontade de ir nas pessoas e falar, ó, toma cuidado que aqui tem assalto. E é uma coisa muito ruim porque eu gosto de viver, eu gosto de me sentir livre. Eu morei na periferia a minha vida inteira, eu me mudei faz 1 ano que eu saí da casa dos meus pais. Eu morei a vida inteira em um lugar onde as pessoas consideram perigoso e tal, e nunca tinha me acontecido nada, por mais que já tivesse acontecido com pessoas da minha família. E eu lembro que lá eu não me sentia nem um pouco segura, e foi meio irônico, né? Porque agora eu mudei pra um bairro onde eu me sentia totalmente segura, onde as pessoas perguntavam, ai, como é que você, o que você acha do seu bairro? Eu falo, nossa, meu bairro é muito seguro. E é aquilo, tipo, mais uma vez, por mais que eu também soubesse antes que nenhum lugar é seguro, que se tiver que acontecer, vai acontecer em qualquer lugar, dentro do ônibus, no carro, a pé, enfim. Mas também é uma coisa muito ruim, porque toda essa segurança e confiança que eu tinha em andar aqui pelo meu bairro e tal sumiu, sabe? Eu moro a 500 metros do metrô e ia a pé todo dia, voltava, inclusive foi nesse percurso que aconteceu, mas mesmo assim agora eu tô sem coragem nenhuma de passar pela mesma rua, sem coragem nenhuma de andar por aqui pra ir no mercado, pra ir na padaria, pra descer e ir no McDonald's. E aí agora tudo eu fico pensando qual que é o trajeto que eu vou fazer e o mínimo que eu tiver que andar na rua. E se eu tiver que andar na rua, eu vou procurar andar com alguém, e aí eu fico com medo de tiver alguma situação que eu tenha que estar sozinha e andar na rua tarde, sei lá, enfim. Então eu fico muito mais insegura do que eu era antes, quando eu tinha o medo, mas eu me sentia livre e não impedia que isso me deixasse viver e andar e respirar. Mas acho que a pior coisa mesmo que aconteceu e que me fez refletir muito foi a parte de me culpar. Bom, a gente sabe que por muitas coisas a gente sempre é jogado a se culpar ao invés de culpar a pessoa que fez isso. Principalmente quando eu falo de crimes, né? Isso acontece muito com mulheres, em crimes contra as mulheres. Mas também entre outros crimes como esses que acontecem no nosso dia a dia, que são comuns e que a gente acaba desenvolvendo também esse pensamento tão horrível de a gente ficar se culpando. Primeiro eu fiquei me culpando mesmo. Eu lembro que 1, 2 dias depois eu ficava muito pensando, tipo, e até na hora também, eu ficava pensando, tipo, nossa, quando eu tava saindo lá eu pensei em ir de Uber. Daí eu pensei que eu não queria gastar com Uber, então eu fui de ônibus. Aí quando eu tava na avenida eu pensei que, tipo, já é 10 horas da noite, será que eu desço de ônibus? Aí eu vi que o ônibus ia demorar 10 minutos pra passar. Eu falei, não, 5 minutos eu tô em casa, e fui a pé. Que é uma coisa que na verdade eu faço todo dia, eu nunca esperava ônibus pra descer pra minha casa. Fiquei me culpando que eu tava com o celular no bolso, que eu tava de fone de ouvido ouvindo música, me culpei que era tarde, enfim, eu me culpei. E eu mesma, toda hora que eu me culpava, eu colocava na minha cabeça, Camila, você não tem que se culpar, você não tem que se culpar, nada te culpabiliza nisso. Mas não só a parte de eu me culpar, né, que isso já é uma coisa que passou, que eu já superei, mas é muito engraçado a reação das pessoas que você conta. Você conta pras pessoas que isso aconteceu, óbvio que muitas delas têm a reação de tipo, nossa, tá tudo bem, putz, que saco, mas a maioria das pessoas que você conversa, que pergunta sobre, que passa dessa fase da pergunta de tipo, nossa, mas tá tudo bem, né, não aconteceu nada, só levar o celular, elas sempre falam as mesmas coisas. Ah, mas você tava com o celular na mão, né? Ah, mas você tava de fone de ouvido, né? Ah, mas já era 10 horas da noite, né? Ah, mas você tava a pé e a rua tava um pouco deserta. E não tô falando isso pra culpar as pessoas, inclusive, que falaram comigo e citaram isso, porque até pra elas eu falei, ó, como é engraçado, né? A gente sempre se culpa, eu me culpei. Isso é uma coisa que, como eu tô dizendo, acontece com todo mundo faz esse tipo de comentário, todo mundo se culpa. Então é como se fosse um senso comum as pessoas fazerem esse tipo de comentário pra um evento comum desse, sabe? É chato, né?
E por isso que eu queria comentar, porque é uma coisa que eu tô colocando na minha cabeça até pra mudar, sabe? Porque, como eu disse, a primeira pessoa que se culpou, que me culpou, fui eu mesma. São várias coisas que passam na minha cabeça. Passa na minha cabeça o sentimento de que, tipo, muita coisa ruim tá acontecendo comigo, e aí me passa, eu fico com medo disso ser um sinal de alguma coisa errada, e ao mesmo tempo eu fico muito chateada porque é um momento da minha vida que eu tô sentindo que eu tô indo pra frente, que eu tô fazendo as coisas certas, que eu tô indo num caminho certo, que eu sou satisfeita, sabe, com as coisas que eu tô conseguindo desenvolver. Eu reclamava muito de mim mesma, que eu ficava parada, eu tinha ideias, eu tinha vontades e que não saíam do papel, que eu não levantava pra fazer, e hoje eu tenho feito isso. Eu procuro na internet, tem muitas pessoas falando de 3.000 motivos, sinais de estar acontecendo coisas ruins na sua vida, coisas estranhas. Mas acho que o importante mesmo é, além de só se isso é um sinal ou não, porque pra mim, eu acredito mesmo que quando coisas ruins começam a acontecer uma atrás da outra, e eu sempre tive isso desde pequena, desde criança, que era um sinal de que algo muito bom ia acontecer, que você tava se mexendo, você tava virando uma chave na sua vida, seja ela pessoal ou profissional, que algo bom ia acontecer, que um novo momento bom ia surgir pra você, algo que você queria conquistar está pra acontecer porque você está indo atrás disso, e aí a vida te dá alguns obstáculos pra você, por fim, chegar nisso. Eu sempre pensei dessa forma. E óbvio, é uma coisa de crença de cada pessoa, eu não sei qual que é o certo, qual que é o errado. Existem coisas que eu acredito e que eu quero fazer mais. Eu acredito muito em energia e tal, e eu tenho procurado formas de trazer um pouco mais de energia positiva, porque a gente é ser humano, e a gente tem que trabalhar isso nesses momentos pra gente, porque é difícil a gente não cair no desânimo, ainda mais eu que tenho muita ansiedade, eu desanimo muito, então tenho procurado formas de trazer energias boas pra esse momento e pra eu aprender algo com esse momento, pra eu canalizar coisas boas desse momento, não achar que tipo, ai meu Deus, por que que isso aconteceu comigo? Óbvio que a gente tem um momento que a gente fica mal, e por mais que às vezes a gente fale que seja real, que pelo menos foi só um bem material que você perdeu e tal, são coisas que a gente conquista também, são coisas que a gente compra, que a gente gasta o dinheiro. A gente tá num mundo capitalista que dinheiro não sai de uma árvore e a gente não caga dinheiro, então dinheiro sim é uma coisa importante e que a gente tem que falar sobre dinheiro, a gente tem que valorizar o dinheiro sim, mas não tornar isso a principal coisa da sua vida, né? É valorizar aquilo como um bem que você tem, que vai te dar um conforto. Então sim, quando acontecem coisas com bens materiais, não tem como a gente não ficar chateado, não tem como a gente não sentir o prejuízo dependendo da sua condição. É uma coisa super real. Então, eu não vou vir aqui com um papo de que tipo, pelo menos foi um bem material, isso a gente recupera. Sim, a gente recupera, foi um bem material, não foi minha vida. Eu já vi notícias semana passada mesmo de pessoas que perderam vida em situações parecidas. Sim, é fato, mas também não significa que o bem material não é uma perda pra gente, entendeu? Não tem tanta importância quanto a nossa energia que tá aqui dentro e tudo mais, mas enfim, faz parte da vida e tudo bem a gente ficar mal porque a gente perdeu um bem material, porque a gente quebrou o bem material, porque deu alguma coisa ruim com coisas desse tipo. Bom, eu só queria comentar mesmo um pouco sobre esse acontecimento, desabafar um pouco sobre as coisas que eu senti, retratar isso aqui no canal. Eu sei que é uma coisa comum, que acontece com muita gente, eu não sei se todo mundo passou por isso e teve um sentimento que nem eu tive de passar por essa culpa, de ficar tão mal, de se sentir tão inseguro e, sabe, uma semana depois ainda tá tipo, putz, eu não quero andar na rua. Foi só uma coisa que eu senti e que eu quis compartilhar com vocês e, óbvio, pessoas têm experiências diferentes, modos de olhar para as coisas diferentes, de interpretar as coisas, de sentir as coisas. Eu só queria trazer isso daqui no canal como uma forma de transmitir alguma mensagem sobre uma coisa que aconteceu na minha vida e não tem jeito, né? Aconteceu e agora seguir em frente. E sim, no fim de tudo agradecer que a gente tá vivo, né? E talvez pensar em coisas que possam mudar a situação tão desigual e que acaba refletindo na violência do nosso país, que não é uma coisa só do nosso país, tá? Acontece em todos os lugares, então esse vídeo não é uma crítica ao nosso país, tá bom? Até o próximo vídeo.